E hoje o tema é sobre canonização. A princípio, a gente pode falar assim, nossa, mas falar sobre canonização em temas que são espíritas, né, em temas que a princípio não teria nada a ver, né? Então, a princípio, a gente pode acreditar que não tem nada a ver, mas eu já aprendi, acredito que todos vocês também, nós já aprendemos que parece que tudo tem a ver com as verdades espirituais. Tudo que existe no mundo, mesmo que seja algo muito inerente a uma outra religião ou um outro patamar de interesse, parece que nós temos condições de aplicar as verdades espirituais e ter uma compreensão até muito bonita sobre esses temas na nossa vida. A canonização é um procedimento muito próprio da Igreja Católica. Próprio da Igreja Católica, por quê? Porque ele tem tudo a ver com a formação dos santos, não é? O Espiritismo, ele não cria santos. O Espiritismo, ele não cria como na Igreja Católica, essa ideia de que as pessoas que vieram à Terra e tiveram um comportamento um pouco mais perfeito, né? Sobre a sua moralidade, sobre o seu comportamento, as suas atitudes, o seu exemplo em vida, é, nós entendemos hoje, acreditamos de uma forma um pouco diferenciada da Igreja Católica, né? Mas, primeiramente, antes de falarmos um pouco sobre essa visão, eu gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o procedimento da canonização. Não sei se todos vocês já tiveram a curiosidade para saber como é que uma pessoa ela acaba se tornando um santo, né? Como esta pessoa, ela chega e ela é colocada no cânon, e é por isso dessa palavra canonização, que é a lista de todos os santos, todos aqueles que foram considerados santos pela Igreja Católica. Então, eu fiz até uma colinha, gente, porque o procedimento tem várias etapazinhas, claro que aqui é resumido, mas qualquer coisa, se vocês me virem, é cola mesmo. Estou aqui olhando para a minha lista sobre os nomes. Antes de mais nada, eu tenho hoje a N, né, que vai me corrigir em tudo que eu falar errado, mas vamos lá. Quando uma pessoa falece, e entendam bem, somente após o falecimento desta pessoa que ela poderá entrar neste procedimento de canonização. Então, se essa pessoa falece e ela tem uma fama de santidade, vai se começar o procedimento até chegar na canonização. Então, ela tem uma fama de santidade. O que vai acontecer? O bispo daquela localidade, ele vai nomear um postulador. Este postulador, ele vai fazer uma pesquisa para ele buscar saber sobre essa fama de santidade. Mas peraí, o que está acontecendo? O que as pessoas estão falando? Por que essa pessoa está sendo, sabe, está vendo esses boatos de que essa pessoa seria santa, que essa pessoa ela tem leva ao coração, né, daqueles que estavam ao redor essa ideia de santidade. Então, esse postulador fará um levantamento sobre esta fama, a história,
por que dessa pessoa ter adquirido essa fama. Posteriormente a isso, a partir do momento que ele faz essa pesquisa, esta pessoa que ela tem a fama de santidade, ela é chamada neste período de pesquisa como serva de Deus. Então, tem a fama de santidade, aí ela é chamada de serva de Deus. A partir deste momento, que ela é chamada de serva de Deus, começa essa segunda pesquisa, que está bem entranhada nesse processo, aonde vai se buscar a vida e as virtudes desta pessoa. Claro, gente, que nós temos sempre que lembrar o seguinte: vida e virtude. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de exemplo, nós estamos falando de postura, ações que essa pessoa teve. Não adianta nós pensarmos, a pessoa ela falava, discursava coisas belíssimas. Não, não é isso. É ter um discurso condizente com suas ações. Então, neste momento, esta pessoa é, é que se faz essa pesquisa e tudo, gente, para que a gente possa chegar à ideia de que uma pessoa ela será considerada santa. Todos esses processos são demorados. Não é uma coisinha que, três pessoinhas estão falando que a pessoa é santa e acabou, não. Não, não é, a pessoa ela é boa, pacata, não. É toda uma pesquisa, o que a pessoa fez na vida, como ela serviu, né? E serviu moralmente, eticamente, para as pessoas que estão ao redor. Então, neste momento, faz-se todos esses exames. Ela ainda é chamada de serva de Deus. Concluído esse procedimento, que está a nível da diocese, ok? Todos esses documentos que foram angariados, todos esses depoimentos, tudo isso vai ser enviado para o Vaticano. E neste momento que é enviado para o Vaticano, ele vai para o setor de congregação para as causas dos santos, ok? Vai, todos esses documentos vai lá para essa congregação. Lá eles vão continuar com as pesquisas, com as análises que precisam ser feitas, lembrando que tudo tem procedimento, tudo tem a sua rotina para você chegar a algum resultado satisfatório ou não. Tudo bem até agora? Ok? Bem, se, claro, depois de um tempo, depois de analisar os documentos, depois de ter, até mesmo pode ter acontecer deles terem a necessidade de ir à localidade, verificar as coisas, ver pessoalmente alguma coisa que possa ter alguma dúvida e tal. O que acontece? Eles depois deles terem aprovado as virtudes deste servo de Deus, depois de aprovadas essas virtudes, aí ele deixa de ser chamado de serva de Deus, essa pessoa deixa de ser chamada de serva de Deus e ela se torna venerável. Ou seja, digno ou digna de veneração. Então, saiu de serva de Deus, foi para venerável. Tudo bem? Bem, a partir daí começa-se a beatificação, ok? A beatificação é quando eles começam a procurar milagres. Se a pessoa fez um milagre, né, qual é a história da pessoa na ideia desses milagres? Engraçado, gente, que é o seguinte: eu, como uma pessoa, apesar de ter tido uma vivência, uma infância dentro da Igreja Católica, eu sempre tive uma ideia errada sobre os santos. Eu não sei se vocês poderiam ter essa mesma ideia, foi só uma ignorância minha mesma, mas eu sempre imaginei que os santos é que produziam os milagres. E não é isso.
O que acontece, pelo que eu entendi, e se eu tiver errado, pelo amor de Deus, me perdoe, mas pelo que eu entendi, a, nessa beatificação, a ideia não é que o santo produziu o milagre, é que o santo intercedeu para que Deus fizesse o milagre. Olha que coisa interessante. Eu nunca tinha pensado desta forma, que da mesma forma que Maria, ela é uma intercessora oficial, né, de todos nós, né? Os santos também intercedem pela pessoa para que o milagre aconteça. E eu tenho que dizer a vocês que depois disso, essa ideia se tornou muito amorosa no meu coração. Eu tive um recebimento assim muito bonito para mim, sabe? Por quê? Porque muitas vezes algumas pessoas combatem a imagem dos santos porque ficam dizendo que nós não temos que adorar, né? Nós não temos que ficar adorando os santos. Não é isso que eles falam, que a adoração é só a Deus. Mas a partir do momento que você coloca aquela pessoa como uma intermediária, uma intercessora, uma pessoa que vai vendo o seu merecimento, ela pede para que você possa receber milagre ou receber essa bênção, não sei como nós poderíamos até colocar esse presente, é, isso me parece muito humano para nós, algo que fica muito presente na nossa vida enquanto seres que acreditam na espiritualidade. Não sei se vocês concordam comigo, mas para mim ficou muito mais palpável, até muito mais bonito nessa visão de que os santos, aquele milagre, ele aconteceu por intercessão deste santo. Apesar da N não ser o meu apoio, deixarei a N falar. Fica mais fácil quando você compreende que o santo é um despachante. Pronto. Nossa, é muito bom, então, né? Muito bom. Então a gente pode entender este santo. Gente, sem, pelo amor de Deus, sem nós estarmos aqui ferindo a imagem de alguém, né? Que teve uma vida muito meritória, que teve uma vida onde Jesus se encontrava em seu coração, Deus se encontrava em seu coração. Mas nós só estamos aqui colocando, igual a Erin falou, né, sobre ser despachante, porque realmente não deixa de ser uma tarefa bastante apropriada para este santo que está ali como um intercessor, né, para que essas bênçãos possam acontecer. Tudo bem? Então, vamos continuar. Então, o que acontece? Eles vêm e fazem, nós estamos na fase da beatificação, eles verificam a existência de milagres. E entendam, gente, não é só, fulano, ele recebeu um milagre. Não, eles fazem uma pesquisa muito profunda, verificam se realmente aquilo seria um resultado de um milagre. Eles têm lá a forma que eles aceitam, né, que seria um milagre. E aí, a partir do momento que esta pessoa ela produziu pelo menos um milagre, ela é considerada, ela deixa de ser venerável e ela se torna beata. Mas vamos lá, deixa eu explicar uma coisa. Isso mesmo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Além do milagre, existe uma exceção, que é a seguinte: se a pessoa ela receber, desculpa, ela não fez nenhum milagre, mas ela foi mártir pela fé, ou seja, ela faleceu martirizada em razão da sua fé cristã. Esta pessoa não necessitará ter um milagre para ela poder ser considerada beata. Tudo bem?
Então, existe essa exceção. Não precisa haver tão somente um milagre para ela seguir por este caminho. Tá bom? Bem, neste caso também é chamado causa de beatificação. Peguei na minha colinha. O que significa beato, gente? Muitas vezes, né, a gente brinca, é uma brincadeira, claro, quando uma pessoa ela é muito assim, né, muito incisiva, aquela pessoa que não sai da igreja, né? A gente brinca falando, ai meu Deus, lá vem as beatas, né? Ou os beatos, né? Isso vem, essa brincadeira vem porque há algumas décadas atrás, existiam muitas novelas onde se colocavam essas mulheres muito fervorosas nas igrejas, e elas eram tão fervorosas, e às vezes também numa conotação um pouquinho mais é, pejorativas, às vezes elas eram fofoqueiras, né, alguma coisa assim, todo mundo acabava chamando de beata, né? Lá vem as beatas, não sei o quê, não sei se vocês se lembram, né, sobre isso. Talvez nem todos sejam dessa época, mas então vinha essa expressão, lá vem as beatas. Mas esse beata aqui que nós estamos falando, ela tem uma conotação, uma tradução de feliz junto a Deus. Tudo bem? Então, beato significa isso. Deixa eu só terminar, Bruno, que aí eu vou te dar a vez, tá bom? Então vamos lá. Reconhecendo este milagre com a intercessão do santo, né? Desculpa, do beato ou da beata, o Papa declarará este beato ou beata como santo e colocará, né, o nome na lista, que eu já falei isso para vocês, colocará o nome lá no cânon, que é essa lista onde tem todos os nomes dos santos, né, da igreja, ok? É uma lista oficial da igreja. E aí, sim, essa pessoa se chamará santo ou santa, tá bom? Esse aqui foi um resuminho que eu coloquei para que a gente pudesse entender um pouquinho sobre a ideia da canonização e também da beatificação, porque a gente escuta muito isso. A gente às vezes não escuta, né, servo de Deus, não escuta venerável, mas a gente escuta muito a ideia, está na beatificação, está na canonização. E aí a gente consegue compreender um pouquinho melhor sobre este procedimento. Fala, Bruno. Vou começar com as perguntas. Como o processo de canonização na Igreja Católica se relaciona com o conceito de evolução espiritual no Espiritismo? Então, é muito interessante essa pergunta, já, porque aí a gente já pode iniciar a gente falando um pouquinho sobre a canonização dentro de uma visão espírita. E espera aí que eu vou pegar, eu achei uma passagem. Quando a gente não está em casa, a gente, né, tem que fazer um monte de. Vamos lá. Eu achei uma passagem no livro O Consolador, de Emmanuel, com Chico Xavier, aonde no item 84 fa fazem uma pergunta para Emmanuel da seguinte maneira: se um espírito no plano invisível não é realmente uma criatura santificada, como receberá as orações de seus devotos se a história do mundo o canonizou? É uma pergunta bastante interessante se fazer, né? Por quê? Porque muitos de nós, esses santos que foram considerados santos, nós olhando para
a visão, né, das verdades espirituais, né, daquilo que os espíritos eles nos trazem, se nós pararmos para pensar, todos nós, com raríssima exceção, e aí o que eu estou falando de raríssima exceção são os avatares, né, os mestres, inclusive Jesus Cristo, todos nós estamos neste planeta hoje e nós estamos ainda tendo as nossas experiências para que a gente possa aprender e seguir em frente. Ou seja, o que eu quero dizer, todos nós somos ainda imperfeitos. Se nós somos seres imperfeitos, e a partir do momento em que você desencarna e as pessoas começam a te santificar, e você sentindo, porque nós sabemos disso, que a pessoa, ela sente as dores daqueles que estão se vinculando a você, elas sentem as súplicas, tudo isso, né? O espírito sente isso. Então, a partir do momento que você começa a perceber que as pessoas, elas estão ali te santificando, dizendo que você é santo, que você é uma pessoa maravilhosa, papá, 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 e você não sente isso, como será que o seu espírito ficará neste processo? Não é verdade? Se nós, lembrem-se, se nós, quando desencarnamos a nossa família, achando que a gente se santificou, porque normalmente quando a gente desencarna, todo mundo esquece aquilo que a gente fez de errado e fica achando que a gente virou santo, né? No sentido popular. E aí fica pedindo as coisas para a gente interceder, para a gente fazer alguma coisa, né? Ajudar fulano, beltrano e cicrano. E enquanto espíritos, a gente fica incomodado, angustiado por não poder auxiliar, vocês imaginam quando se canoniza ou se torna uma pessoa santa e esta pessoa não acredita, não se sente tudo isso que as pessoas falam. Não por humildade, mas simplesmente porque conhece as suas dificuldades, sabe que ainda tem muito a aprender e não tem condições de fazer o que as pessoas estão fazendo. Emmanuel, ele dá a seguinte resposta: a canonização é um processo muito arrojado das ambições humanas para ser considerado perante a verdade espiritual. Conhecemos inquisidores, verdugos de povos e traidores do bem, conduzidos ao altar pelo falso julgamento da política humana. A prece dos devotos, invocando o seu socorro, muitas vezes, sem se lembrarem da paternidade de Deus, ecoa-lhes no coração, perturbado, como vozes de acusação terrível e dolorosa, porquanto reavivam ainda mais a nudez de suas feridas. Olha como isso é profundo. Frequentemente, os espíritos que se encontram nessa penosa situação rogam a Jesus a concessão das experiências mais humildes na terra, a fim de olvidarem os ruídos, olvidar, gente, é esquecer, tá? Os ruídos nocivos das falsas glórias do planeta, no silêncio das grandes dores que iluminam e regeneram. É uma resposta muito linda de Emmanuel, né? A gente não pode duvidar disso. Então, o que acontece? Este espírito que sente essas invocações, que ele se faz alvo de tantas súplicas, ele começa a perceber a sua pequenez. E percebendo a sua pequenez, ele sofre. Por quê? Porque nessa hora, o que que acontece? Quem é o nosso grande julgador? Não é a nossa consciência? Se a nossa consciência começa a se deparar com várias
com toda essa energia, e percebe que não tem condições, que ela mostra que nós não temos condição de fazer o que estão solicitando, a gente acaba sofrendo com o nosso próprio processo de ignorância, de enxergar o quanto nós ainda temos que crescer, e muitas vezes nos sentindo aqueles falsos profetas, nos sentindo aqueles como uma falsificação de uma pessoa que para outras pessoas ela é muito importante. Neste caso, o que acontece na maioria das vezes, quando a pessoa tem mais consciência desse processo, acaba pedindo o seu retorno ao mundo material, para que ele pare de escutar essas súplicas, para que ele pare de ser alvo dessas energias aonde ele se sente tão mal, preferindo muito mais as experiências dolorosas do que propriamente continuar no plano espiritual, angariando um pouco mais de preparação para a nova vida. Tudo bem? Então, Bruno, O que diferencia um santo canonizado de um espírito elevado segundo o Espiritismo? então, pela resposta que eu acabei de dar, a gente acaba percebendo que o que diferencia um do outro seria a moralidade já conquistada. Mas vamos lá. Não significa que uma pessoa que ela foi canonizada, ela O nosso palestrante caiu, vamos esperar um pouco. conquista, ela chegou a um estado de elevação espiritual. Então, só para eu explicar um pouco melhor. Então, vamos lá. Todos os santos são espíritos evoluídos? Não, não é a regra. Todos os santos eles trouxeram para as pessoas que estavam ao redor, para a Igreja Católica, um exemplo cristão, aonde a igreja entendeu que esta pessoa poderia servir como um exemplo para os seus fiéis. Isso é uma realidade. Mas é um espírito evoluído, conforme nós consideramos no Espiritismo os espíritos de alta grandeza? Talvez não. Mas o que acontece? Alguns santos não são espíritos tão elevados e ainda estão no seu processo de crescimento espiritual. Pelo seu esforço, a partir do momento que as pessoas consideraram esta outra pessoa como alguém que merece servir de exemplo, com certeza essa pessoa teve ganhos no seu processo de evolução. Então, qual a diferença? Aqueles que no plano espiritual já se encontram em patamares elevados, já conquistaram sua luz interior, estes espíritos, eles são o exemplo o exemplo vivo de quem já conquistou alguma coisa. Alguns santos podem ser este exemplo vivo de quem já conquistou e outros não, ainda terão que caminhar bastante para chegar neste patamar. Então, minha resposta ela foi abrangente. Por quê? Como eu disse, nem todo santo é um espírito elevado, mas não quer dizer que alguns deles deixam de ser. Bruno?
A veneração de santos pode influenciar positivamente na sintonia espiritual de uma pessoa, mesmo não sendo incentivada no espiritismo? Você pode repetir? A veneração de santos pode influenciar positivamente na sintonia espiritual de uma pessoa, mesmo não sendo incentivada no espiritismo? Tudo que existe, tudo. Vocês estão me escutando? Parece que estão. Ok. Tudo que existe no mundo, na vida, no universo, é um impulsionador nosso. É um impulsionador para o nosso crescimento espiritual. Então, se uma pessoa ela venera algum santo e ela o faz com fervor, nós não podemos jamais criticar esta pessoa. Por quê? Porque da mesma forma que muitas vezes a gente se utiliza de determinadas experiências, de determinados instrumentos, como uma bengala para que nós nos fortaleçamos e sigamos em frente. Esta pessoa usa este santo também como um protetor na sua vida. Bem, se eu não estiver enganada, eu diria que todos nós temos um carinho enorme pelos nossos mentores. Se eu não estou enganada, nós também temos um carinho enorme por Bezerra de Menezes. Se eu não estiver enganada também, nós temos um carinho enorme por Chico Xavier. E outros tantos nomes que passaram pela história e que nós os conhecemos pela sua fama, né? Por aquilo que a pessoa realizou. E nós os temos como um exemplo de vida. Nós espíritas não temos o costume, presta atenção que eu vou falar, de ficar pedindo, por exemplo, não, eu vou mentir se eu falar um negócio desse, porque é mentira. Olha como é que são as histórias. Nós espíritas temos o costume de pedir para Bezerra de Menezes interceder por nós numa cirurgia, onde nós estamos morrendo de medo de que aconteça alguma coisa errada. Não é não? Eu acho até que a gente não pede para interceder, não. A gente pede para ele ficar lá. Fica lá, me ajuda na cirurgia, inspire os médicos. Eu não estou pedindo para interceder com Deus, não. Não é não? Chico Xavier desencarnou e deve ter muito espírito aí, ó, chamando Chico Xavier em alguns momentos para que ele possa clarear as ideias, né, que ele tem diante das experiências da vida. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Claro que a gente faz isso com Jesus, claro que a gente faz isso com Nossa Senhora, claro que a gente faz isso com todas as pessoas que hoje a gente até acredita que tem uma certa condição de nos ajudar. Esses dias atrás, me vi falando assim, Joel, presta atenção, Joel. Se você, Joel, já tiver condições aí de fazer alguma coisa, você faça favor de proteger a mamãe. Claro que eu estava assim no assunto entre mãe, né, entre pai e filha, mas assim, olha o que eu acabei de falar para vocês, né? Ó, Joel, pede aí para os benfeitores espirituais ajudarem a mamãe, que ela está assim com a saúde é, um pouco debilitada. Então, quer dizer, nós espíritas não fazemos isso? Vocês podem até dizer o seguinte: não, mas os espíritas que têm, né, mais conhecimento não farão isso jamais. Talvez não. Mas
Lembram quando nós falamos da ideia de que existem santos, que eles já são espíritos de luz e outros não? Lembram disso? Isso é para toda a humanidade, gente. Se existem espíritas que, pelo entendimento efetivo da doutrina, eles hoje entendem que isso aí não se deve fazer e eles não fazem, porque eles já compreenderam muito mais do que muitos outros espíritas, isso também é uma realidade. Não é verdade? Quantos de nós, e a gente já brincou muitas vezes com isso, quantos de nós já não chamamos todos os espíritos que a gente conhece pelo nome, né, que são trabalhadores de Jesus, que a gente conhece pelo nome, quando a gente se encontra numa situação difícil, que a gente quer mais esclarecimento. Não é verdade? Então, não posso afirmar que os espíritas não fazem isso, da mesma forma que muitos fiéis também elevam seu pensamento e pedem para aqueles que foram exemplos cristãos para os fiéis da igreja que eles possam interceder ao Todo-Poderoso, ao nosso Pai misericordioso, pela saúde, pela vida desses mesmos fiéis. Tudo bem? Acho que eu respondi, Bruno. Também acho que sim. É, como podemos honrar e aprender com os exemplos de vidas virtuosas evidenciadas pela canonização? Você sabe o que que eu acho engraçado? É o seguinte, a gente fala, né, como nós podemos honrar aqueles que nos trouxeram lindos exemplos e, de uma certa forma, como é dito, né, todo santo, ele é indicado, por exemplo, pela Igreja Católica, como um exemplo cristão para os seus fiéis. Mas, na grande lei que está que foi trazida, né, por Moisés, lá dizia assim: honrar pai e mãe. No primeiro mandamento diz: amai a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, e muito importante também, amai ao próximo como a si mesmo. Foi assim que Jesus nos orientou. E nessa primeira e segundos mandamentos, primeiro e segundo mandamentos, está o honrar pai e mãe, está em honrar o próximo, está em honrar a si mesmo. Tudo está inserido nesses dois mandamentos. E quando a gente pensa como a gente pode honrar este santo, usando-o como exemplo na nossa vida, eu digo, se nós não conseguirmos honrar ao nosso pai e mãe, que são aqueles que estão mais próximos de nós, se nós não conseguimos honrar a nós mesmos, que é como nós conseguiremos honrar nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos parentes, assim, familiares e todas as pessoas que estão à nossa frente. E quando eu falo honrar, gente, eu quero dizer o seguinte: não é você simplesmente seguir o exemplo ou seguir a pessoa que está à nossa frente sem o devido raciocínio, ponderação, reflexão. Por quê? É claro que em nossa vida, principalmente aqui na matéria, nós podemos, numa existência, ter um pai ou uma mãe, ou ambos, que não são um exemplo tão sublime de amor e compaixão. Podemos sim ter isso. Mas, quando eu falo em honrar o pai e a mãe, eu não estou falando da ideia de que você tem que seguir aquilo que não está certo no seu coração.
mas que, em razão de serem pais, os nossos pais na matéria, que a gente possa, pelo menos, respeitá-los. E entendam que mesmo que um pai ele tenha cometido atrocidades conosco enquanto filhos, ainda assim este pai merece o nosso respeito. Não estou falando que vocês devam amar, eu estou falando de respeito. Nós devemos o respeito em razão desse casal, ou desse pai, ou dessa mãe, eles terem nos dado a oportunidade de virmos neste planeta para as nossas experiências tão necessárias para o nosso crescimento. Então, o que nós chamamos de honrar pai e mãe, muitas vezes também é nós sermos alguém que, dentro de um contexto, somos boas pessoas, apesar da educação que nós tivemos. Apesar do tratamento não tão cristão que nós tivemos. Isso é honrar pai e mãe também. Então, respondendo mais diretamente, como que nós podemos honrar estes santos? Sinceramente, é claro que se nós enxergamos que a vida deste santo ela foi meritória e que ela é algo que deveria ser repetido, que nós consigamos, no patamar de entendimento e, no máximo que nós conseguirmos, tentar seguir este exemplo. Mas lembrando que honrar, nós não conseguiremos honrar ninguém se a gente não honrar o Deus que há em nós. Então, eu preciso amar a Deus e eu preciso me amar para que eu possa amar o outro, honrar o outro, respeitar o outro, e assim sucessivamente. Bruno? Então, um santo do pau-oco equivale a um espírito, pessoa em evolução? Eu não sei se vocês conhecem, né, a história do santo do pau-oco. Porque o pobre do santo do pau-oco, ele era um santo, gente. Ele não deixou de ser um santo só porque ele era oco, né? E o fato de usarem, né, aquilo que seria a ideia da santidade de alguém para fazer as coisas erradas, não tira a santidade, né, da representatividade desse santo. Então, a minha resposta seria o seguinte: o pobre do santo do pau-oco, como uma expressão popular, eu diria que seria, sim, aquele que ainda necessita evoluir espiritualmente, porque a gente só chama de santo do pau-oco aquelas pessoas que a gente entende que, tipo, não está seguindo um caminho tão moralmente, né, tão moralmente evidente, ou é uma pessoa, né, que ainda precisa muito construir para que as pessoas possam confiar nela, e assim sucessivamente. Mas, como dito popular, eu diria que sim, seria o espírito ainda na ignorância que precisa muito aprender. Como a ideia de que o santo ele era efetivamente, ele tinha uma representatividade de santidade, então o santo por si só não significa que era sim ou não elevado, mas muitas vezes nós temos essa postura de nós pegarmos algo que é valioso e nós jogarmos isso na lama. Então, quantas vezes nós pegamos alguém que, por não ter a beleza externa que nós achamos que seria adequada, pegamos essa pessoa, colocamos de escanteio, sem jamais nos darmos a oportunidade de conhecer a gema preciosa que esta pessoa tem em seu coração. Somos nós que precisamos, talvez, enxergar
que muitas vezes o santo do palco somos nós e não o outro. Bruno? Uma pergunta bem interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por que Jesus não ganhou o título de santo? Quando eu estava estudando, eu pensei a mesma coisa. E eu juro para você que a resposta que veio ao meu coração foi: porque Jesus, para a Igreja Católica, ele não é santo, porque Jesus é a representatividade de Deus na Santíssima Trindade. Então, ele não pode ser considerado santo, né? Jesus é Deus para os católicos. Mas, voltamos a dizer, Jesus, considerado santo ou não, ele é para nós a representatividade de um pai. Por quê? E aí eu falo dentro de um contexto para nós, espíritas ou não, mas para muitos de nós, Jesus ele é considerado um pai por quê? Porque Jesus, segundo nós sabemos, ele é o governante do nosso mundo. Se ele é o governante do nosso planeta, Jesus ele está aqui como quem? Não é um pai? Não é aquele que sempre está a nos amparar, a trazer os melhores planejamentos possíveis para a humanidade, e a gente sempre tenta estragar os planejamentos de Jesus? Então, assim, é o que eu sempre coloco no meu coração. Para mim, Jesus, ele é um irmão mais velho. Então, é aquele irmão que ele tem a representatividade no meu coração como um pai. Um pai que sempre está a velar por nós, mas nunca tirando a posição do Criador, da essência divina, né, que é Deus, que é o nosso Pai, sem nenhum questionamento sobre isso, ok? Mas a resposta, ao meu entender, é essa. Bruno? Um anjo caído pode um dia ser um São Francisco? Claro que pode, claro que pode, mas vamos tentar desmistificar um pouco a ideia do anjo caído, né? O que significa um anjo caído? Um anjo caído, gente, somos todos nós. Porque para Deus todos somos anjinhos. Para Deus somos somente aqueles seus filhos ignorantes que a gente ainda tem muito a aprender. Então, quando nós falamos de um anjo caído, claro que pela representatividade da Igreja Católica, seria aquele ser que já tinha atingido a angelitude, mas por inveja, por orgulho, acabou sendo punido por Deus e ele foi enviado para as suas experiências não tão boas, né? E este anjo acabou sendo, como nós temos o conhecimento, seriam aqueles que hoje nós chamamos de demônios, né? Sendo que nós sabemos que demônio nada mais é do que um anjo, né? Demos, não sei o que tal, seria anjo. Bem, então, por que que eu afirmo categoricamente que um anjo caído ele poderá, né, ser um santo, ele poderá se elevar-se e voltar a ser um anjo, anjo ou além de anjo? Porque, gente, todos nós, na nossa existência, somos aqueles que, de uma certa forma, estamos sempre aprendendo. Não existe um anjo caído na nossa concepção. Não existe um anjo caído. Existe todo ser humano que estará no seu processo de esclarecimento e crescimento, e toda conquista que este ser humano tiver, ele jamais perderá. Significando dizer que o que parece que nós estamos
retroagindo. Só é o caso de que nós não tínhamos ainda sido testados naquilo que parece que nós estamos regredindo. Então, se às vezes uma pessoa que sempre foi paciente, sempre foi uma pessoa amorosa, aí de repente ela começa a ficar impaciente, ela começa a ficar agressiva, ela está retroagindo? Não. É porque as experiências que estão surgindo agora estão levando esta pessoa ao máximo do seu teste, da sua prova, aonde ela está deixando surgir a sua impaciência, a sua agressividade, significando dizer que ela já tinha tudo isso. Ela só não tinha nenhuma experiência que estaria levando a demonstrar essa agressividade, essa impaciência que existia nela. Então, respondendo, na minha opinião, anjos caídos não existem, nós estaremos sempre crescendo. Quando você chega ao ponto de ser um ser angelical, você jamais deixará de ser, mas não significa que você não possa ser trabalhado ou se trabalhar para que você volte a um estado evolutivo mais primitivo para auxiliar quem necessita de você. Exemplo, Jesus. Bruno? Quando começa a mudança de anjo caído para um santo, um espírito evoluído? Então, eu só quero lembrar a vocês que nós já conversamos que nem todo santo é um espírito evoluído, tudo bem? Só para lembrar a vocês. E afirmei isso por quê? Porque às vezes aqueles que são considerados santos por nós, em seu coração, ele não se sente assim, ele ainda tem muito a aprender, ele ainda tem muito a trilhar, e ele não seria considerado no plano espiritual como alguém, um espírito evoluído. Muitos estarão à frente dele, claro, ensinando a ele muita coisa, mas ele não chegaria ainda a essa classificação, se fosse observar aquilo que já absorveu como entendimento, tá bom? Bem, eu esqueci a pergunta, Bruna. A pergunta é quando ocorre a mudança de um anjo caído para um santo, para um espírito evoluído? Ok. É quando Como, começa, né? Quando como eu começa a falei mudar. também anteriormente, não existe anjo caído, tá bom? Mas vamos lá. Qual a diferença de anjo caído para o santo? Bem, a princípio, a gente estaria dizendo, pelos conceitos conhecidos, é que o anjo caído seria aquele que está em pecado e o santo não mais, né? Por aquilo que a gente entende dos conceitos trazidos pela Igreja Católica. Mas, nas verdades espirituais, no plano espiritual, onde as verdades estão estampadas em todos nós, a diferença de um anjo caído seria: se nós pensarmos que um anjo caído seria aquele ser que já tinha conquistado alguma coisa e de repente ele se perdeu pelo orgulho, pela vaidade, não é isso? Pelos ciúmes, pela inveja. Então, significa que o anjo caído, ele é um ser que ele ainda tem muito a aprender. Ele está na sua trajetória evolutiva. E o santo? Se nós pensarmos na ideia do santo como alguém que conseguiu ter uma vivência, uma existência, aonde ele serviu como exemplo, ele foi escolhido, ele foi venerado como alguém que merece ah, ah, o título
de alguém que serve de exemplo para os fiéis da igreja. Vocês conseguem entender o que eu acabei de falar? Tudo bem? Então, o santo seria aquele, colocando em letras miúdas, o santo é aquele que serve pela Igreja Católica, foi considerado aquele que ele serve como exemplo para os fiéis da igreja. Se ele serve como exemplo, nós estamos falando, serve como exemplo de moralidade, de ética, não é isso? E se é desta forma, se nós pensarmos que o anjo caído ainda é aquele ser que está ainda em pleno crescimento, precisa aprender muita coisa, lapidar muita coisa, o santo seria aquele que ele já aprendeu algo mais, que já conseguiu ter uma existência onde serviu de exemplo, que ainda vai ter outras existências para aprender outras tantas, ou às vezes pode ser aquele espírito que talvez ele até possa nem mais reencarnar, mas vai ter outras vidas em outros planetas, né? Seguindo a sua trajetória evolutiva. Essa é a diferença. Bruno? Santo do Pau Oco seria um santo só de fachada, sem conteúdo, aquele que externamente se faz perfeito, mas internamente ainda tem muito a conquistar? Sim, a gente pode também usar, porque o que acontece, né? A princípio, então vamos lá para a gente poder trazer esse esclarecimento. É chamado de Santo do Pau Oco por quê? Porque como a português. Gente, se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam, tá? Mas é assim que eu lembro. Como Portugal ele fazia, ele taxava tudo que acontecia aqui no Brasil. Muitas pessoas elas faziam o quê? Para retirar algumas riquezas das minas, né, para tirar das cidades, passar de uma cidade para outra, o que algumas pessoas faziam? Pegavam essas riquezas, pegavam um santo, faziam um santo oco, eles introduziam, né, as pedras preciosas, o ouro, tudo dentro deste santo, fechavam a base e eles transportavam esses santos. Então, quando foi descoberto isso, que o pessoal começou a falar sobre o tal santo do pau oco, né? Que é o quê? É aquele santo que, a princípio, ele era visto pelas pessoas como algo que servia como um objeto de fé, mas que verdadeiramente as pessoas que o estavam utilizando como se fosse simplesmente um artefato de transporte e de ludibriação, né, daqueles fiscais para que eles possam ficar com as riquezas. Se nós pensarmos na ideia, vamos lá, de que um santo ele não venera a riqueza material, há um contrassenso daquilo que existe dentro do santo do pau oco e dentro da sua representatividade. Então, neste caso, realmente existe uma contradição. Por isso que quando o pessoal falava de santo do pau oco, queria dizer verdadeiramente de uma forma pejorativa que aquela pessoa, ela tinha uma ele era ele se representava, ele se mostrava como alguém santo, mas por dentro tinha intenções vis. Bruno? Vamos lá. O que significa, à luz do Espiritismo, santificar-se no dia a dia? À luz do Espiritismo, santificar-se no dia a dia é você tentar fazer o que Jesus nos ensinou. Nos amar, amar o próximo, honrar a Deus e com fé
nós aceitarmos as experiências que nos chegam, para que nós possamos enxergar Deus em tudo o que existe. É muito fácil para nós olharmos para uma flor e dizer que Deus está ali. Olhar para o sol, para as nuvens e dizer que Deus está ali. Olhar para os animais e dizer que Deus está ali. Mas já notaram como é difícil para nós olhar para um outro ser humano que tem um exemplo não tão bom e a gente enxergar Deus nele? Como é difícil. E o pior, como nós sabemos o quanto a gente ainda tem a nos depurar, a gente olha para nós e a gente também não nos ama, não enxerga Deus em nós. E neste caso, nós não estamos santificando o nosso dia fazendo isso. Vocês conhecem a história daquele japonês que fez as experiências com a água, lembram? Aonde ele pegava garrafas de uma represa, da água da represa, ele pegava a água da represa, colocava a água da represa no original. E ele olhava com um microscópio muito preciso a molécula da água e ela tinha um formato. Depois ele pegava outras tantas garrafas, e nessas garrafas a única coisa que ele fazia era botar uma etiqueta na garrafa e escrever um nome. Então, ele botava perdão, alegria, amor, ódio. Eu não me respeito, eu quero me matar. Experiências desta forma. E o que que acontecia com as moléculas depois de um tempo dessa água? Essas moléculas, elas se transformavam. Umas lindas ficavam cristalinas, né? Aquela estrela bonita. Outras ficavam muito feias. E um dos resultados dessa pesquisa foi nós pararmos para pensar o que o nosso pensamento faz conosco, desculpa. O que o nosso pensamento faz conosco. Se vocês observarem, é claro que a molécula ela não se transformava somente pelo fato dele botar a etiqueta com o nome. Como é que ela se transformava verdadeiramente? Foi porque no momento em que ele pensou que aquela garrafa iria ser nomenclaturada de amor, e todas as pessoas que leram essa palavra amor quando olharam a garrafa, elas transformaram as moléculas. Olha a força do nosso pensamento. Agora imaginem vocês. Quantas vezes vocês se olharam no espelho ou nem olharam no espelho e disseram a vocês mesmos palavras muito duras, maquiavélicas? Quantas vezes vocês não levaram para a água de vocês, porque nós somos compostos de 60% a 70% de água? Quantas vezes nós não transformamos as moléculas de que somos compostos em algo ruim? Eu acho que é algo a ser pensado. Bruno, Vamos lá. Acho que. Deixa eu só chegar na pergunta. Acho que São Paulo, que antes era Saulo e depois virou Paulo, pela sua história, como exemplos que nos mostram o caminho do crescimento espiritual até conseguir o título de santo. Pode falar um pouco sobre isso e sobre a vida de Paulo, né? posso falar.
A primeira coisa que a gente precisa pensar é que, por incrível que pareça, claro que Saulo mudou muito quando se tornou Paulo, né? Ele mudou muito. Mas eu quero dizer para vocês que as mudanças que ocorreram em Paulo, elas foram mudanças mais voltadas para a ideia de como ele iria aplicar tudo aquilo que ele já conhecia e, por consequência, somar a tudo aquilo que ele começou a aprender com Jesus, igual os apóstolos. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o Paulo, ele, da mesma forma que ele defendeu Jesus com unhas e dentes, Saulo defendia suas verdades. Se ele pudesse, ele só não pôde porque ele aprendeu isso com Jesus, mas se ele pudesse, ele pegaria todo mundo que era contrário a Jesus e faria a mesma coisa que ele fez com os cristãos quando ele achava que os cristãos estavam errados. Por que que ele não fez isso? Porque ele entendeu que o caminho para a salvação que antes ele estava usando é que estava errado. Que o caminho, que o Deus que ele venerava, que o Messias que ele aguardava e que ele descobriu que era Jesus, o que eles queriam não eram ações de um exército, eram ações de humanos, de filhos de Deus, que deveriam crescer na moralidade, na ética, nas suas emoções ah, positivas, vamos chamar assim. E, neste caso, ele compreendeu que seria, sim, pelo sacrifício, no momento certo, para que ele pudesse levar àqueles que escutariam as suas palavras uma visão muito mais esclarecedora sobre um pai que ele ainda não tinha compreendido. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas o que eu estou dizendo para vocês é que não existe mudança radical em nenhum ser humano. E o Saulo, ele não mudou radicalmente de uma vez, só porque ele teve, né, no caminho de Damasco, ficou cego, depois de 3 dias ele foi e começou a enxergar. Não foi uma evolução em salto, é porque o Saulo, o Paulo ainda era o Saulo, só que ele compreendeu que ele deveria usar sua determinação, seu conhecimento, sua é, sua inteligência naquilo que ele enxergou depois, que era muito óbvio, e a salvação do seu coração, do seu espírito. Nunca se esqueçam disso. Saulo não pulou para Paulo. Paulo era Saulo, se depurando, se conhecendo e buscando novos caminhos. Tudo bem, Bruno? Temos uma última pergunta. À luz do Espiritismo, a canonização, então, seria um processo de reconhecimento do mérito moral e as virtudes desenvolvidas de um espírito?
para o Espiritismo, nós poderíamos considerar assim, ok? Para o Espiritismo, o que nós entendemos como canonização é que aquele espírito conseguiu, naquela existência, levar, expor o que havia de melhor nele, ou levar às pessoas um exemplo que era um exemplo louvável e que servia, sim, como um exemplo de crescimento, de cristandade, ok? Então, para o Espiritismo, isso é a canonização. É você olhar e pensar, esta pessoa na sua existência deve ter levado a um grupo de pessoas, ou muitas pessoas, um bom exemplo a ser seguido. Mas lembrando que para o Espiritismo, o santo por si só, ele não é um espírito. Não quer dizer que ele seja um espírito evoluído. Por quê? Porque é possível que esta pessoa ela esteja no seu processo de crescimento espiritual, que algumas pessoas, por, de novo, uma política da humanidade pode ter sido considerada santa, mas verdadeiramente em seu coração ela não era o melhor exemplo de santidade. Então, muitas coisas estão envolvidas neste processo para a gente poder afirmar algo dessa natureza. Principalmente porque dentro de um contexto nós também podemos afirmar que a ideia da, da canonização, ou a ideia deste milagre que é exigido para a canonização, ou do martírio que é exigido, né? Isso tudo também poderia ser algo que não teria a ver com a pessoa em si. Lembra quando a gente fala que, por exemplo, temos irmãos espirituais, irmãos que viveram encarnados, que são conhecidos por nós, estão no plano espiritual, e hoje, em razão da sua vivência, nós consideramos espíritos que hoje têm uma função no plano espiritual de extrema bondade. De novo, o nosso amigo Bezerra de Menezes. Para nós, este homem, se fosse pensar em tudo o que ele fez, para nós, ele poderia até ser considerado um santo. Não estou falando de milagres, nada disso, mas se nós pararmos para pensar que hoje você reza para Bezerra de Menezes e a pessoa é curada de câncer, a pessoa é curada disso, a pessoa é curada daquilo, Bezerra de Menezes seria um santo, se ele não fosse espírita. Mas, como dizem, como nós ficamos sabendo por fofocas espirituais, Bezerra de Menezes ele não quis sair, né, do orbe terrestre, porque ele quer ainda ter um tempo aqui ainda fazendo o seu trabalho junto ao plano terrestre, mas Bezerra de Menezes a gente já sabe que ele já poderia ir para outros planos. Não é isso? Ele poderia ir já para outros orbes. Não foi essa fofoca que a gente descobriu através de Chico Xavier? Então, ele é um santo? Depois de tudo que ele fez, na minha concepção, ele é quase um santo. Mas ele ainda vai continuar na sua tarefa, ainda vai continuar vivenciando em outros orbes para aprender coisas que este orbe é limitado. Não é isso? Então, acredito que eu tenha respondido, Bruno. Tem mais alguma pergunta? Não, né? Ok. Meu apoio quer falar alguma coisa?
Não? Bem, gente, é, o meu objetivo hoje, né, era trazer para vocês exatamente o que nós conversamos, que foi a ideia, né, primeiro trazer para a gente poder conhecer um pouco mais, já que isso é um assunto muito voltado para o catolicismo, trazer um pouco, né, do procedimento da canonização, aquilo que passa por todos aqueles trâmites, até que nós, seres humanos, imperfeitos que somos, consideremos alguém santo. Mas queria muito trazer para vocês essa visão de que muitas vezes a gente se apega à ideia do santo, a gente pode se apegar à ideia do santo, e às vezes aquele santo ainda ter muito a aprender, muito a caminhar. Sei que talvez um católico escutando o que eu vou falar pode ficar até um pouco incomodado com o que eu vou falar, peço desculpas de antemão, mas nós temos, sabemos, já foi nos comunicado isso, que algumas vezes um santo, em razão da fé, né, de um grupo, de um povo, um coletivo, em razão da fé que é alimentada em nome de uma determinada pessoa, se esta pessoa não tem condições de levar a estes fiéis aquilo que eles, em seu coração e no merecimento deles, eles poderiam alcançar, nós sabemos que são criados falanges em nome deste santo, para que as coisas possam acontecer e Deus possa se fazer presente no coração dessas pessoas. Então, o que nós podemos perceber é que jamais haverá uma perda de uma canonização de um santo, porque Deus, Jesus, os benfeitores espirituais sempre aproveitarão para que alguém que é um verdadeiro fiel, aquele que entrega a sua vida a Deus, ele possa receber a melhor experiência para que ele cresça, para que ele se fortaleça. Então, se essa melhor experiência for receber um milagre de um santo, que de santo não tem nada, vocês podem ter certeza que este santo ele será bem representado pelos benfeitores espirituais. Tudo bem? Podemos encerrar? Bem, então eu gostaria de pedir para o meu apoio fazer oração. Você pode, Roseli? Por favor. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e toda a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, agradecemos mais esse momento que aqui tivemos de esclarecimento, de aprendizado, e queremos levar de tudo isso que foi nos trazido hoje o entendimento da sua bondade, do seu amor, em nos permitir entendermos o nosso tamanho no hoje, mas também entendermos todas as possibilidades que temos no nosso futuro. Aqueles que hoje já se esforçam e já se colocam em posições de fazer o seu melhor, não por querer parecer santo, mas por desejar contribuir com a obra desse nosso Pai, que é todo amor, que é todo bondade, entendendo que independente da referência que formos alcançar com isso, possamos estar sempre buscando essa melhoria, que todos nós possamos estar nos comprometendo
a sermos aqueles que podem contribuir, aqueles que podem interceder por todos aqueles que conosco convivem e que necessitam de auxílio. Que possamos ser mais caridosos, mais amorosos, mais compreensivos, mais tolerantes, e tudo aquilo que possamos fazer de melhor que façamos. E assim, agradecemos a todos aqueles que já nos mostraram o caminho, todos aqueles que já nos iluminaram os passos, que possamos segui-los. E assim te agradecemos, Senhor, por hoje e por todo sempre. Que assim seja.